Olá, crianças! E aí, vamos dar continuidade aqui às nossas atividades de língua portuguesa? Hoje nós vamos trabalhar o livro de atividades, páginas 21, 22 e 23, tá bom? São atividades aí relacionadas ao tema, né, ao conteúdo aí que trabalhamos na aula anterior, falando então sobre carta pessoal de reclamação. Então vamos lá começar nossas atividades de língua portuguesa de hoje. Muito bem, crianças. A atividade de hoje, então, é voltada aí, né, ao conteúdo que trabalhamos na aula passada. Falamos, então, sobre carta pessoal de reclamação. Vocês lembram o que é uma carta pessoal de reclamação? Qual que é o objetivo dessa carta? E o que é uma carta, né? Quais são os elementos ali principais que precisa conter em uma carta? Lembram? Então, vamos recordar um pouquinho. Carta pessoal de reclamação é uma carta aí que se destina a uma empresa, tá? Ou uma pessoa ou instituição e serve então para que a pessoa que se sentiu prejudicada, né, por um serviço ou por um produto, que ela possa então expressar o seu ponto de vista e solicitar aí uma reparação, tá? As cartas pessoais aí de reclamação, elas podem ser enviadas pelos correios, por e-mails, ou pode ser publicadas em sites específicos, né, para isso, para reclamações, tá certo? E geralmente elas apresentam aí uma estrutura básica, tá? De uma carta pessoal, onde ela apresenta local e data, apresenta uma saudação, um destinatário, uma expressão de despedida e a assinatura então do remetente. Então estes são os elementos que compõem uma carta, tá? E tem então por objetivo aí então solicitar um reparo aí por um serviço ou um produto aí que ela se sentiu então prejudicada, tá certo? Então, falamos um pouquinho aí sobre carta pessoal de reclamação. Hoje nós temos então uma outra carta aqui, nós vamos ler então e ver o que está acontecendo aqui, né? Qual que é a situação que eles estão reclamando. Então vamos lá. Leia a matéria a seguir. Lixo nas ruas. A falta de containers para o lixo residencial nas ruas da periferia é disparado. O principal assunto das mensagens das crianças e adolescentes que participam do projeto de Cidadania e Desenvolvimento pela Escola Estadual José Roque de Almeida Rosa, da Vila Formosa, em Sorocaba, dentro da disciplina Juventude em Ação. Os estudantes com idades entre 11 e 14 anos foram estimulados a conversar então com moradores de seus bairros e familiares e expor então, olha só, os problemas de suas comunidades em cartas ao jornal. Ao publicá-las, o Cruzeiro do Sul estimula esse exercício de cidadania e protagonismo juvenil. Então vamos aqui à primeira carta. Lixo nas ruas. 1. Sou morador do bairro Atílio Silvano e existe muito lixo acumulado pelos moradores. Peço que os senhores coloquem latões, pois o lixo fica exposto, causando mau cheiro e animais acabam tendo acesso ao lixo que se encontra na rua, deixando tudo espalhado. Obrigado pela atenção. Espero que atenda ao meu pedido. W, 14 anos. Lixo nas ruas. 4. Caro responsável, quero reclamar sobre o lixo em meu bairro. Cláudia Signorini Ribeiro. O recolhimento do container está trazendo problemas. O caminhão passa de segunda, terça e sexta. Os vizinhos deixam o lixo mais cedo na rua e assim os cachorros espalham tudo, o que torna a situação desagradável. E para melhorar isso, poderia haver mais organização na coleta. Agradeço a atenção. L, 11 anos. Então, nós vimos então aqui duas publicações, né, de duas pessoas aí, uma com idade de 14 anos, outra com idade de 11 anos, solicitando então um reparo ali, né, na questão aí do lixo, tá certo? Então, vocês vão ler aqui a carta pessoal de reclamação, vão analisar aí quais são, né, as principais situações que estão críticas ali no bairro delas e o que elas estão solicitando, tá bom? Essa carta aqui foi publicada, vocês vão ver aqui abaixo, ó. Lixo nas ruas, né? Ela está disponível, então, em um site, tá certo? Então, vocês vão ler aqui, ó. Esse site, então, foi acessado em 27 de setembro de 2019. Então, ela foi publicada, então, no site de reclamações aí na internet, tá certo? Então, muito bem. Após ler, então, essa carta pessoal de reclamação, vocês vão, então, agora responder as perguntinhas
voltadas então a este texto. Para que serve uma carta de reclamação? Né? Nós já vimos aí qual que é o objetivo de uma carta de reclamação. Então, vocês vão colocar aqui para que ela serve. Qual é o assunto das cartas de reclamação? Então, qual foi o assunto abordado aqui, ó, nas cartas de reclamação? Número 4. Onde as cartas foram publicadas? Olha só, onde foi publicado, então, essas cartas aqui. Tá certo? Vão ler o texto, está aqui no texto escrito, ó. Ao publicá-las, o Cruzeiro do Sul estimula esse exercício, a cidadania e protagonismo juvenil. Então, elas foram publicadas. Aonde que elas foram publicadas? Número 5. As cartas de reclamação foram escritas por estudantes, jornalistas, representantes comunitários. Veja só, olha lá novamente, ó. A falta de contêineres para o lixo residencial nas ruas da periferia é disparado. O principal assunto das mensagens das crianças e adolescentes que participaram do projeto de cidadania desenvolvido então pela Escola José Roque de Almeida Rosa, da Vila Formosa, em Sorocaba. E aí? Os estudantes com idades entre 11 e 14 anos, tá bom? Vocês vão ler o texto aqui novamente para responder. O número 5, vamos marcar apenas uma alternativa, tá bom? Atividade número 6. As cartas publicadas no jornal são resultado de um projeto de cidadania organizado por uma escola. Letra A, qual que é o nome dessa escola? Também está lá escrito no texto. Letra B, onde essa escola está localizada? Bairro, cidade. Onde a sua escola está localizada? A sua escola, tá? Bairro, cidade. Número 7. As cartas foram escritas por moradores do mesmo bairro? Como você chegou a essa conclusão? Número 8. Na sua opinião, quem deveria receber essas cartas? Na sua opinião, tá certo? Número 9. Faça uma pesquisa sobre o serviço de limpeza prestado em sua cidade e sobre como ele pode ser prestado com excelência. Uma dica é pesquisar como é a coleta de lixo em cidades que são modelo nesse setor e comparar com o serviço que é feito em sua cidade. Anote as principais informações obtidas. Para essa atividade aqui, vocês podem aí, tá, pesquisar na internet, tá bom? Pode pedir também ajuda aí para a família, tá? Para vocês podem discutir esse assunto aqui, ó. Como que é feito, então, o serviço de limpeza prestado aqui na nossa cidade, tá bom? Aí vocês descrevem aqui, anota as principais informações. Número 10. Após a pesquisa, define uma solicitação a ser feita para a prefeitura e pense em uma justificativa para a necessidade de tal solicitação. Então, vocês vão pensar aqui, tá? Numa solicitação aí que irão fazer aí à prefeitura. Então, o que vocês estarão solicitando, não é? Nós não vimos lá na nossa primeira carta de reclamação que uma mulher lá, né, ela solicitou, então, ao órgão, né, da questão da água, porque estava lá um escoamento muito grande, há muitos dias, numa via pública, e ali poderia ocasionar acidentes. Então, ela estava solicitando o quê? Um reparo ali, né? Para que aquela situação fosse resolvida, tá bom? Então, vocês vão fazer aqui da mesma maneira. Vocês vão, então, criar aqui uma solicitação que vocês vão fazer à prefeitura e vão pensar aí na justificativa para essa necessidade, tá certo? Para tal solicitação. Então, vocês vão escrever aqui qual que é a solicitação, a justificativa, tá? Por que dessa solicitação, tá certo? Aí, vocês vão escrever aqui nessas linhas, tá bom? Número 11. Escreva uma carta de reclamação destinada à prefeitura da cidade em relação à limpeza de sua cidade. Para isso, não se esqueça de... Então, essa atividade aqui vocês vão realizar no caderno de língua portuguesa. Olha só o que vocês precisam acompanhar. Inserir o nome da cidade e a data de escrita da carta. Então, primeiro o nome da cidade e a data. Inserir o nome do destinatário. Para quem vocês estão escrevendo, tá? Quem é que vai receber essa carta? No caso aqui, está sendo destinada à prefeitura.
tá? Então, quem que é o destinatário? A prefeitura. Iniciar a carta com uma saudação. Lembram lá da saudação que nós aprendemos na aula anterior? Não é? Que é um vocativo. Então, vocês vão usar aqui. Prezados, caros, né? Excelentíssimo, querido. Então, vocês vão iniciar a carta aí com uma saudação, tá bom? Redigir o corpo da carta apresentando a solicitação e a justificativa para sua insatisfação. Então, lembrando, essa carta aqui é com qual objetivo? É em relação, então, à limpeza de sua cidade, né? Então, vocês vão escrever a carta apresentando uma solicitação e uma justificativa, então, para sua insatisfação. Vocês estão insatisfeitos aí com a limpeza da cidade, não é? Então, escrevam que é algo aí que mostra a sua insatisfação em relação à limpeza de sua cidade. Inserir uma despedida, atenciosamente, obrigada, aguardo resposta, tá bom? E assinar a carta. Você é o remetente, então você assine a carta, tá bom? E no número 12, escreva a carta inicialmente no caderno e utilize o espaço disponível no material de apoio para passar a limpo. Então, olha aqui, a número 11 e número 12 é como se ela fosse uma só. Então, o que aconteceu? Vocês vão escrever essa carta aqui, ó, no caderno, tá? Que é como se fosse o rascunho. E vocês vão utilizar aqui o espaço disponível no material de apoio. Vocês vão transcrever a carta que vocês escreveram agora para este material aqui, ó, do material de apoio, tá certo? Então, número 12, vocês vão escrever a carta inicialmente no caderno. Terminou a carta, fez as correções adequadas de pontuação, letra maiúscula no início da frase, tá? Fez as correções adequadas, aí sim, passa a limpo, então, para este espaço aqui no material de apoio, tá bom? Então, são as atividades hoje de língua portuguesa, tá certo? Realiza as atividades aí com calma, presta atenção aí na letrinha, tá? Presta atenção também na ortografia, acentue as palavras corretamente, início de frase com letra maiúscula, as pontuações também todas corretas, tá bom? E aí no dia da nossa aula, na sala virtual, a gente vai ler então qual foi a carta de reclamação que vocês escreveram aí à prefeitura em relação à sua insatisfação com a limpeza da nossa cidade, tá bom? Então, aguardo vocês então lá na nossa aula. Bons estudos para vocês!